Muito bem, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Frankel. Hoje, dia 15 de dezembro de 2021, agora às 7h25. Se tiver tudo ok com o vídeo, se tiver tudo ok com o áudio, por gentileza me avisem, para que assim possamos dar início à live. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Rafael, Márcio. Muito bem. Vamos chegando aí, convidem o povo todo para participar dessa live, mandem aviãozinho, estejam minimamente despertos, acordados, né? Atentos. Vamos lá, de Café com o Frankel. Tá uma manhã bem chuvosa aqui em São Carlos hoje. Sequer amanheceu, difícil acreditar que são 6h25 já. Muito bem, vamos lá. Ok, só me dei um retorno, tá tudo ok? Vídeo e áudio, tá ok? Me veem, me ouvem? 14, obrigado. Eu disse dia 15, né? Hoje é 14? Jurava que hoje era dia 15. Tá bem, então, fazendo aqui uma errata. 14 de dezembro de 2021, né? Não 15, tá bem. Ótimo. É isso aí. Domingo foi 12, né? Faz sentido. Domingo foi 12, Guadalupe. Muito bem, senhoras e senhores, então, vamos seguir de Café com Frankel. O que eu havia pensado para hoje é um tema, né, muitíssimo interessante, que de alguma forma coloca-nos numa atitude bem reflexiva acerca do modo como nós temos vivido, como nós temos preenchido a nossa história. Eu vou ler aqui a parte, um fragmento de texto de Viktor Frankl, a qual irei me ater para construir essa narrativa aqui com vocês na manhã de hoje, tá bem? Então, vamos lá. Viktor Frankl tem algo muito claro em toda a sua teoria, que é o óbvio, né? É interessante que Viktor Frankl vai partir do óbvio. Ele vai dizer do óbvio ontológico pré-reflexivo, né? Ou seja, tem algumas coisas acerca da pessoa humana, algumas coisas acerca do ser, né? Do ser humano, que são conhecidas assim de antemão. Por quê? Porque é óbvio. Eu não preciso fazer grandes reflexões, não preciso ser um expert em filosofia, em antropologia, em teologia, não preciso ser um sociólogo, não preciso ser um acadêmico, um literato, não preciso ser alguém estudado para entender muitas coisas, né, para entender boa parte acerca daquilo que é a pessoa humana. Porque quando a gente fala de pessoa humana, daquilo que a realiza, daquilo que a satisfaz, do dinamismo próprio da pessoa humana, né? Nós estamos sempre falando de algo que é o óbvio ontológico pré-reflexivo. Ou seja, eu conheço o ser de forma clara, de forma óbvia, antes de qualquer reflexão que eu venha a ter, né? Por quê? Porque isso está ante os nossos olhos, porque nós nos experimentamos como pessoa. E se formos minimamente honestos conosco, nós saberemos as nossas inclinações, quais são as nossas buscas, o que nos move, né, o que nos realiza, o que nos escraviza, o que é liberdade, né, o que é libertinagem. Tem algumas coisas que são esse óbvio ontológico pré-reflexivo. E um desses óbvios é o fato de que, se formos, reitero, minimamente honestos conosco, nós veremos que, muito embora busquemos um prazer na vida,
Muito embora em alguns momentos da nossa vida estejamos bem dispostos a de modo até mesmo doentio, me desculpem, a de modo até mesmo doentio, buscar o prazer, o conforto, nós sabemos que me desculpem, nós sabemos que não é o prazer que de fato nós queremos. Por quê? Porque nós temos muito claro que o prazer não será ele, o prazer não é ele a encher a nossa vida de sentido. Mas o prazer é interessante, né? O prazer, ele é algo que, enfim, precisa ser vivido. Precisa ser vivido como uma consequência, né? Como um efeito colateral. Mas nós sabemos que o prazer não pode ser a nossa busca primeira. Por quê? Porque se nós focarmos no prazer, se nós fizermos do prazer o alvo das nossas ações, o alvo das nossas intenções, a meta da nossa vida, nós iremos colocar a meta da nossa vida num lugar, ou ainda numa busca, que não pode nos trazer aquilo que de fato nós mais buscamos nessa vida, que é, por exemplo, o sentido, que é a vontade primeira da pessoa humana. E como nós sabemos disso? Olha, o que nos dá notícias de que o homem não busca o prazer, né, e que o prazer não é ele que enche a nossa vida de sentido, o que nos dá notícias disso é que existem muitas pessoas que têm uma vida extremamente luxuosa, prazerosa, e ainda assim são profundamente infelizes. Carregam na boca sempre um gosto muito amargo. Carregam no peito uma aflição, ou um tédio, ou uma angústia quase que incurável. Têm uma vida interior toda desordenada, né? Estão doentes. Então nós vemos, olha, peraí, se o prazer fosse ele a dar sentido à nossa vida, aquelas pessoas que dispõem de tudo para a obtenção de prazer, essas pessoas seriam realizadas, seriam felizes, estariam bem, não estariam, na grande maioria, né, doentes, perturbadas. Ou seja, peraí. O prazer não é ele a dar sentido à nossa vida. Então, o desprazer não pode, em hipótese nenhuma, subtrair o sentido da nossa vida. Se não é ele a dar, não pode ser ele também, né, o vilão, o estraga-prazer. Não pode ser ele a tirar da nossa vida, né, o sentido. E aí chego na frase de Viktor Frankl que eu queria ler para vocês no início, mas foi necessário fazer essa antessala, né, convidá-los a uma reflexão aqui inicial, em que Viktor Frankl vai falar. E é essa frase que nós iremos nos ater para construirmos o Café com Frankl de hoje, do dia 14, tá bem? Ele vai dizer o seguinte: o que é essencial para o espectador, não é o fato de assistir a uma comédia ou a uma tragédia. O que importa, de fato, para ele, é o conteúdo, é a substância do que lhe oferece a representação. Aqui parece que estamos novamente diante de um óbvio. Evidente que sim. E é um óbvio que nos convida a uma reflexão mais profunda, mais aguda, a um olhar mais atento, não para o palco, senão para a vida. Não para a interpretação, senão para a experiência vivencial humana. Porque se nós estivermos na qualidade de um espectador, nós estamos assistindo a uma peça, tá? Uma peça, a um conceito, né? Talvez para trazer para a realidade mais próxima a todos, nós estamos assistindo a um filme, a uma série, né? A uma superprodução
na qual existe, né, uma trama. A nossa preocupação maior, o que de fato nos importa, não é se aquilo irá caminhar para uma comédia ou se aquela construção, aquela narrativa é própria de uma tragédia. Assim, isso não é a nossa grande preocupação. É como se nós disséssemos, olha, eu já estou aqui. Eu estou dando a você o meu tempo. Eu estou dando a você filme, eu estou dando a você, né, apresentação teatral, né, eu estou dando a você o meu tempo, a minha disponibilidade, né, eu estou aqui. Me brinde com algo que seja grande. Me dê algo que seja valoroso. Me dê algo que seja digno. Me dê algo que de fato me entretenha. Se vai arrancar lágrimas ou se vai arrancar risos, de verdade, só não me frustre. Só não faça com que eu perca o meu tempo. Só não me venha com apresentações e representações torpes, fracas. Se são comediantes, né, ou se são atores que vão interpretar a tragédia, assim, só não me traga pessoas fracas, sem graça, sem sabor, sem sal, sem substância. Não comece do nada e caminhe para lugar nenhum. Dê razoabilidade para esse evento, para essas cenas. Dê substância a isso tudo. E o que estou falando que eu vou falar, quando nós estamos como espectador, nós temos isso muito claro. O que nos preocupa não é se estamos assistindo uma comédia ou a uma tragédia. E aqui certamente ele não está falando no sentido mais clássico do termo, né? A comédia, enquanto aquilo que começa ruim e caminha, né, para uma história de superação, de salvação de alma, e uma tragédia enquanto algo que começa interessante e caminha para uma danação, para uma perdição, né? Da comédia enquanto, né, a vida de prazer, usando isso como metáfora, como analogia, e a tragédia como uma vida de desprazer, como um estado de sofrimento, de angústia, de dor, enfim. O que importa, vai dizer Viktor Frankl, é a substância. E senhoras e senhores, na nossa vida aplica-se o mesmo. Se nós prestarmos atenção, não somos nós, não está totalmente sob o nosso controle. Decidimos se os eventos da nossa vida, os anos que se sucedem, serão comédia ou se serão tragédia. A gente não sabe muito bem o que está a nos esperar lá adiante. Nós não sabemos. Pode ser que o dia de hoje seja um dia fantástico, recheado de risos, encontros, alegrias, satisfações. Pode ser que o dia de hoje nos guarde algumas dificuldades, até algumas tragédias, alguns desconfortos, que nesse dia venhamos a ter alguns dessabores, e assim o dia, e assim o amanhã, e assim a semana, e assim o mês, nós nunca sabemos muito bem, né? Qual vai ser, qual é que é. Eu não sei se a coisa vai estar mais parecida com uma comédia, onde tudo vai bem, então eu posso desfrutar, eu posso aproveitar, eu posso rir, né? Eu posso relaxar, eu posso criar uma distensão, ou se a vida vai me convocar para um estado de uma certa tensão e de uma atenção mais plena. Por quê? Porque os dias, nesse sentido, né, são maus, são ruins, são dias de luta, são dias de perdas, são dias, né, nos quais eu preciso me posicionar diante de uma doença, diante de uma morte, diante de um desemprego. Na verdade, eu nunca sei o que vai acontecer. Exato, Igor está dizendo, né, que o homem de hoje está totalmente alheio, desatento. Isso é terrível, né? Esse é um dos motivos pelos quais a gente não percebe aquilo que seria o óbvio, e a gente não dá conta de organizar essa realidade dentro do nosso peito, porque lá fora a gente não consegue organizar muita coisa. Algumas, mas não todas.
algumas, mas talvez poucas. Mas aqui dentro, o que eu faço com aquilo que me chega, o que eu faço com aquilo que o destino me brinda, isso está única e exclusivamente nas minhas mãos. A pessoa humana é um ser capaz de autogovernar-se. Tá bem? Então, assim, eu não sei o que será do dia de amanhã. Eu não sei o que será, na verdade, do dia de hoje, que está começando. Essas coisas vão se parecer mais com comédia ou mais com tragédia, nesse sentido, usando aqui a analogia de Viktor Frankl. Agora, o que importa, e esse é o ponto, o que importa é o conteúdo, é a substância. É aqui que eu preciso estar maximamente atento. Tá, Luiz Henrique, mas como eu faço com que essa substância, esse conteúdo seja algo interessante, seja algo que dê ao todo, a essa representação, um sentido? Como que eu faço? Bom, tendo muito claro o que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance é agir. É agir. A ação revela a pessoa. A ação revela a pessoa. E a pessoa humana, por definição, isso é Viktor Frankl nos dizendo, é aquela que sempre decide o que é. Tudo bem, o enredo é esse. O que você vai ser? Tome a sua posição. Assuma a sua atitude. É você quem vai decidir o que você vai ser. Você vai ser o protagonista, ou você vai ser o coadjuvante? Você vai ser um bom protagonista, ou você vai viver de forma desatenta, como dizia o Igor? Ou você vai viver isso tudo com um tom de um certo vitimismo? Sim, decida quem que você vai ser. Por quê? Porque isso você pode fazer. Você pode fazer. Isso está ao teu alcance, tão somente ao teu alcance. Decidir o que você será a cada momento. Os momentos você não decide, mas o que você será em cada momento, isso você decide. Como vai dizer Viktor Frankl, né? Você pode viver o sofrimento com valentia. Você pode viver a dignidade em meio à ruína. Na ruína você pode viver uma vida digna. No sofrimento você pode viver a valentia. E nos momentos de alegria e de prazer você pode desfrutar, mas sem perder o foco, sem se esquecer de quem você é. Ou seja, a todo momento você se posiciona e a sua ação te revela. A ação revela a pessoa humana. Nós somos, senhoras e senhores, nós somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Se eu quiser conhecer a pessoa humana, eu não posso olhar para as circunstâncias dela. É rica, é pobre, tem os pais, ou esses já faleceram, estudou ou deixou de estudar, né? tem muito ou pouco dinheiro. Eu não posso olhar, né, para a conta bancária dela, não posso olhar para a casa dela. Se eu quiser de fato conhecer ela, não adianta eu olhar para as realidades periféricas, que tem o seu lugar, mas não são elas que revelam a pessoa. São importantes, fazem parte da biografia da pessoa, mas não são elas que me dão notícia de quem é a pessoa humana. Se eu quiser saber quem é a pessoa humana, eu preciso olhar para a sua ação, aquilo que ela faz, aquilo que ela decide, aquilo que ela ratifica ou retifica nas circunstâncias que tem, diante das realidades mais superficiais e periféricas que traz. A ação revela o interior da pessoa. Interessante, né? Dentro do cristianismo existe essa máxima, né? Que, olha, não é aquele que diz, né, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz. É aquele que faz. Ou seja, não é aquele que tem um sentimento de, olha, eu acho que eu
né, serei alguém honrado, eu acho que eu serei alguém bom. Não. Assim, tudo bem que você sinta algo, pense algo, ache algo, né? Assim, tudo bem, mas isso não diz absolutamente nada, nada de nada. Diz de uma leve inclinação natural e um pouco dos seus sentimentos. Agora, você se torna na medida em que você faz. O que você fez, é isso que você se tornou. O que você faz, é isso que você se torna. E aquele que faz. Tem aquela passagem, inclusive, interessantíssima, que é do Evangelho de hoje. Dois irmãos, né, receberam o mesmo convite do pai. Venha trabalhar no meu campo. Um disse que ia e não foi. O outro disse que não iria, mas foi. Né? E a parábola termina assim, né? Qual dos dois fez a vontade daquele pai? Aquele que foi. Bom, mas o que foi disse que não iria, mas ele foi. O que ficou eternizado foi a sua ação. O que ele se tornou foi o que ele fez. O que o revela é a ação que ele tem. É a ação que ele tem. Por quê? Porque só a ação nos dá a substância. Nós líamos aqui, né? O que é essencial para o espectador não é o fato de assistir a uma comédia, a uma tragédia. O importante para ele é o conteúdo, a substância. O que nos dá substância nesse mundo? O que pode ser tocado, mensurado, visto, analisado, eternizado? O quê? O quê? O que nós fazemos. O que eu não fiz não tem substância nenhuma. Uma ideia, um pensamento, né? Uma inclinação natural, isso não tem substância nenhuma. Por exemplo, isso é uma forma de matar o escrúpulo de muitas pessoas. Tem pessoas que são altamente escrupulosas, né? E sofrem, por exemplo, com escrúpulos. Né? Os escrupulosos, alguns ansiosos, né? Que têm, né, compulsão e pensamentos obsessivos. Uma das formas de trabalhar com essas pessoas é isso, mostrando a realidade. E a realidade é o seguinte: pouco importa, meu filho, o que está na tua cabeça e o que está no teu peito. O que de fato você vai revelar ao mundo, ao outro, a Deus, a você mesmo, é o que você faz. O que você tem feito? O que você tem feito? Por quê? Porque a nossa ação tem substância. O que importa é a ação humana. Ação humana. Isso é o que me revela. E é aqui que nós precisamos estar maximamente atentos. Viktor Frankl vai dizer no livro Em Busca de Sentido o seguinte, olha que interessante. Em cada situação, a pessoa é chamada a assumir uma atitude. Em dado momento, assumir, olha, presta atenção, isso para Viktor Frankl é muito claro. Isso de alguma forma também é a filosofia bem de Wojtyla, né, de Karol Wojtyla, né, o ato revela a pessoa, enfim. Mas para Viktor Frankl é a questão da ação. Ou seja, a pessoa ela se posiciona, ela toma atitude e ela age. E é aqui que ela confere substância à sua existência e se torna de fato algo. Né? O quê? Não sei, depende do que ela está agindo, depende dessa substância. Tá bem? Em cada situação a pessoa é chamada a assumir uma atitude. Num dado momento, por exemplo, a sua situação concreta exige que ela haja, exige que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente o seu destino. Já num outro momento, que ela, né, haja de um outro modo. Como? Aproveitando uma oportunidade para realizar um valor de vivência. Por exemplo, sentindo prazer ou satisfação. Mas sempre é assim. Que toda e qualquer situação se caracteriza por seu caráter único e exclusivo e que somente permite uma única resposta. Uma única resposta. Qual seja a resposta correta? A pergunta contida naquela situação concreta. Ou seja, eu vou agindo, mas não de qualquer forma. Então eu vou sair fazendo. Também não. Tome cuidado, senão você vai cair num ativismo. Porque o Luiz Henrique falou que o que importa é agir. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto. Mas a sua ação pode ser desastrosa.
A sua ação pode ser terrível. Tome cuidado com o que você vai fazer. O seu cuidado tem que estar exatamente aí. No que sai do teu coração, no que sai da tua boca, no que sai das tuas mãos, no que sai dos teus pés, no que sai do teu corpo, porque é isso que vai se concretizar, é isso que vai se eternizar, é isso que vai dar substância. Então não é fazer de qualquer forma. Fazer por fazer é ser leviano, é ser inconsequente. Fazer por fazer pode ser um mero ativismo. Eu preciso pensar na qualidade do que eu faço. Porque isso é a substância da minha vida. Isso vai revelando, e não só revelando, vai também construindo e enriquecendo o meu interior. Tá bem? O que eu tenho feito? É isso que importa. Eu não sei se tua vida está comédia ou se está tragédia. Esse é o ponto. O que eu sei é que isso importa muito pouco. Quase nada. Em comparação com aquilo que você tem feito. É isso que vai fazer com que os seus fiquem orgulhosos de ti. É isso que vai fazer com que você não fique com aquele gosto amargo na vida de não estar vivendo o que lhe cabe. É isto, a tua atitude e não a situação na qual você está enredado, que vai fazer com que você viva de forma digna ou de forma desastrosa. Que tenha uma vida autêntica ou se peque em meio à inautenticidade das coisas, da vida, do ser. É a tua postura. É como se você dissesse, olha, eu não sei muito bem o que tem para hoje, só que independente do que vier, eu vou tentar fazer bem todas as coisas. Fazer bem todas as coisas. Dar a resposta correta a cada situação concreta. Agir. Não deixar passar a oportunidade de agir. Ainda que seja necessário valentia, porque a situação é de sofrimento. Ainda que seja necessário assumir uma postura de dignidade e me comportar de forma tal, porque a situação é de ruína. E ainda que seja necessário saber parar, desfrutar, aproveitar, porque o momento é este, o momento é de alegria, é de comemoração, é de festa, que eu faça, que eu haja, mas que eu haja bem, atento, certo de que eu estou realizando um valor de vivência, né? Vai dizer Viktor Frankl, um valor vivencial. É isso que importa. Então, estejamos muito atentos. Não necessariamente no nosso mundo interior, porque isso pode gerar um processo de hiperintenção, de hiperreflexão, que são sempre neuróticos. Mas aquilo que fazemos, né? Usando aqui mais uma expressão conhecida por todos, o que torna o homem puro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, né? É aquilo que sai. Ou seja, a minha atenção tem que estar aqui, tá? O que fizeram comigo, o que eu recebi do mundo, as circunstâncias nas quais eu me encontro, tudo bem. Assim, são o que são, sem mais. A questão é o que vai sair do meu coração. É o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. O que eu vou fazer com aquilo que o meio, a situação, a circunstância faz de mim. É a ação. Isso confere dignidade, isso dá conteúdo, isso dá substância para que eu não me perca. Deixa eu só ver aqui o tempo. Em meio a uma narrativa de prazer, né? Ou de desprazer, de comédia, ou de tragédia, pouco importa. O diretor nesse caso não sou eu também. Eu sou o ator. E o que eu preciso fazer? Viver bem. Saber para onde eu vou. Saber para onde eu vou. No primeiro momento, senti até a vontade de
não ir, e disse que não ia, mas fui. Pegando novamente essa citação, né, desse evangelho de hoje. Mas fui. E fiz, e trabalhei, e arregacei as mangas, e estive no campo, e passei o dia num trabalho ativo, fazendo o que deveria ter feito, cumprindo as minhas obrigações, cumprindo as exigências daquele dia, honrando os meus compromissos, dando alegria ao meu pai. Eu fui lá e fiz. Pronto. É isso. É isso que fica guardado. É isso que vai dando substância à minha vida. O que eu faço. E eu termino com isso, né? É interessante, algumas pessoas querem, olha, eu não sei como, sei lá, me tornar uma pessoa mais apaixonada. Eu não sei como. Isso aqui que eu vou dizer para vocês, assim, é ouro, tá bem? Eu não sei como me tornar uma pessoa mais apaixonada. Eu não sei como me tornar uma pessoa mais fiel. Eu não sei como me tornar uma pessoa, sei lá, mais justa, mais temperante. Né? Haja como um homem apaixonado. Se você começar a agir como um homem apaixonado, você vai começar a se tornar um homem apaixonado. Se você agir como um homem justo, o que faz um homem justo? Dá a cada um o que é seu, né? Não pega dos outros, né? Vive a sua prática de religião. Né? Isso tudo configura justiça. Acorda no horário, né? Não rouba horário no trabalho. Se comporte, não espere vir o sentimento, a sensação, sei lá o que as pessoas ficam buscando, sei lá o que acontece. As pessoas ficam buscando, olha, não, mas eu preciso ser mais calmo. Tá, e o que você quer? Você quer ser visitado pela calmaria, né? Você quer que venha uma brisa, né, suave, entre no teu peito e pronto, né? Reestabeleça a ordem que você perdeu. Meu filho, comporte-se como um homem calmo, como uma mulher calma. O que um homem calmo, uma mulher calma faz? Faça como ele faz. Imagine, olha, tá, uma pessoa equilibrada, como que ela age? Uma pessoa madura, como que ela responde a essa situação? Ainda que no teu peito as coisas estejam todas confusas, mas haja, faça, porque isso vai começar a fazer com que você se torne isso que você vive. Os seus atos não só vão te revelando, como vão te formando interiormente, formando o teu interior. E agindo, muitas vezes, sei lá, é uma dica que eu dou para os casais, olha, perdemos a paixão, perdemos o amor. Tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte, dá para reencontrar isso, fique tranquilo. Fiquem tranquilos, dá para reencontrar, sei lá, chega pro marido, chega para a mulher, olha, quando você era apaixonado, o que você fazia? Eu tinha tais e tais e tais e tais atitudes. Pois bem, tem essas atitudes. Não, mas como que eu vou ter essas atitudes? Como assim? Tem alguma dificuldade? A dificuldade é que isso não vem acompanhado de grandes sentimentos. O sentimento vem depois, fica tranquilo. Né? Não se mexe no sentimento. Se mexe na atitude. Comece a agir dessa forma. Elogie, mime, dê presentes, né? Coloque-se à disposição, né? Comece a agir um dia e outro, e você vai se tornando aquilo que você está fazendo. É meio que simples assim também. As nossas ações, elas nos revelam. Né? Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos muito em breve. Lembrando a todos que a manifestação de interesses para a pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana estão abertas. Então, quem quiser, entra lá na minha bio, manifeste interesse, né? Porque com esta manifestação de interesse, que é o preenchimento rápido de um formulário simples, você inicia um processo seletivo, né? Conhecendo a ementa, os professores, o investimento dessa pós-graduação, assim por diante. Então, quem tiver interesse, por gentileza, vai lá, manifeste, né, o interesse. As próximas semanas nós estaremos com o processo seletivo aberto, faremos, né, uma segunda turma de especialização de pós-graduação em logoterapia. Se porventura você não puder, porque não tem uma graduação, ou nesse momento não tem a condição,
Comente com alguém, comente com algum graduado, né? Não precisa ser só psicólogos, qualquer pessoa que tenha uma graduação e que queira conhecer mais sobre a pessoa humana, fazer estudos filosóficos, antropológicos, para conhecer-se a si mesmo, para melhorar as suas relações interpessoais, para conseguir colocar-se à disposição dos outros, enfim. Estamos com o processo aberto. Quem quiser, agora é a hora, né? Daqui a pouco fecha essa oportunidade e aí não sei quando haverá outra turma. Quem não puder, né, nos ajude levando adiante essa mensagem, convidando as outras pessoas, tá bem? E é isso, então, olha lá, tá aí a Cris, tá aí a Oriane, né, que são alunas da primeira turma. Obrigado pela presença de vocês, pela partilha de vocês, né? E é isso, senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Prestem atenção nas ações de vocês, já agora na próxima. Ajam e ajam bem, né? Alimentem-se bem, né? Vistam-se bem, saiam pontualmente para o trabalho de vocês e lá vão fazendo as atitudes que são próprias das exigências do dia, né? Do teu dever de Estado, né? Aí está, né, o teu foco, né? Naquilo que você faz, na palavra que sai da tua boca, na atitude que sai dos teus braços, né? Naquilo que se exterioriza. Essa é a sua substância. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Até muito breve. Prisando à disposição. Fiquem com Deus.